informação médica ou científica usada neste trabalho foi retirada da referência bibliográfica que segue ao final. Há cerca de 5.000 anos, uma tribo de pigmeus do centro da África saiu para caçar. Alguns deles notaram o estranho comportamento de javalis que comiam uma certa planta. Os animais ficavam dóceis ou andavam desorientados. Um pigmeu, então, resolveu provar aquele arbusto. Comeu e gostou. Recomendou para outros na tribo, que também adoraram a sensação de entorpecimento. Logo, um curandeiro avisou que havia uma divindade dentro daquela planta, e os nativos passaram a venerar o arbusto. Começaram a fazer rituais que se espalharam por outras tribos, e são feitos até hoje. A tabernante iboga, conhecida por iboga ou ibogaína, é usada para fins lisérgicos em cerimônias com adeptos no Gabão, Angola, Guiné e Camarões. Hoje, a ibogaína é um alucinógeno semelhante à ayahuasca. Ao chegarem à Amazônia, os padres jesuítas escreveram sobre o chá da poção diabólica e as cerimônias que os indígenas realizavam para consumir a ayahuasca. Ayahuasca foi o nome dado pelos índios quichuas do Peru. Ayahuasca. Origem natural. Princípio ativo dimetiltriptamina. Encontrado na região amazônica. Por ser chá de uma erva e usado por índios, ou seja, natural, a ayahuasca parece não ser prejudicial à saúde. Porém, já foi demonstrado o contrário. E que pode causar sérios danos para aqueles que o consomem, como a intoxicação por DMT. Muitos usuários relatam que se sentiram muito mal ao beber o chá.
No entanto, os fabricantes do chá alegam que não. Eles dizem, na verdade, não é a pessoa que passa mal ao ingerir o chá, mas sim o mal que é expurgado da pessoa. Uma viagem em tempos de psicodelia. Daime, bicicleta, Nixon e depressão ajudam a contar a história das substâncias psicodélicas. 1930. O seringueiro Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu, funda o Santo Daime, primeira religião brasileira a fazer uso do chá de ayahuasca fora do contexto indígena. 1943. O cientista suíço Albert Hofmann sintetiza o LSD e tem a primeira viagem de ácido da história. Ao usar uma bicicleta e cair, deu início ao Dia da Bicicleta, comemorado em 19 de abril. 1960. Os psicólogos Timothy Leary e Richard Alpert dão início às pesquisas com psilocibina, substância presente nos cogumelos, na Universidade de Harvard. 1962. O experimento da Capela Marsh, conduzido por Walter Pahnke e orientado por Leary, mostra que os psicodélicos podem induzir a experiências do tipo místico em determinados contextos. 1969. Influenciado por psicodélicos como o LSD e pelas ideias de contestação política de Leary, o Festival de Woodstock se torna um marco da contracultura norte-americana. 1971, o presidente norte-americano Richard Nixon inicia sua política de guerra às drogas, proibindo não só o uso de substâncias psicodélicas, como também as pesquisas científicas. 1986. Conselho Nacional Antidrogas descarta a suspeita de que o chá de ayahuasca seja alucinógeno e libera o uso ritualístico da substância no Brasil. 2006. 3 fatos marcam o renascimento dos psicodélicos na ciência: o simpósio em comemoração ao centenário de Hoffman, a liberação do uso da ayahuasca nos Estados Unidos para membros da UDV e o lançamento de um estudo com psilocibina na Universidade Johns Hopkins. 2016. Os Estados Unidos liberam a última fase de estudos com MDMA, substância do êxtase, para tratamento de transtorno do estresse pós-traumático, que deve entrar no mercado em 2021. 2017. A Universidade Federal do Ceará publica pesquisa mostrando eficácia da ayahuasca no tratamento de depressão profunda, ajudando a afirmar o Brasil como referência na área. Para a América do Sul, a distribuição do uso do alucinógeno, baseado em preparados de Banisteriopsis caapi, foi traçada recentemente por Claudine Friedberg. Claudine Friedberg foi antropóloga, autora e professora do Museu Nacional de História Natural da França até seu falecimento aos 85 anos, em 2018. Claudine desenvolveu uma abordagem antropológica a partir de uma perspectiva no campo das relações sociedade-ambiente, usando a etnociência, da etnobotânica à etnoecologia, conhecimento local e classificações populares de objetos naturais, e especialmente centrados nas plantas. Ela fez uma contribuição decisiva para o estabelecimento de métodos de estudo de taxonomias botânicas, possibilitando revelar os princípios de classificação de espécies por comunidades indígenas isoladas, em especial do uso da planta Banisteriopsis caapi. Em território colombiano,
Estes alucinógenos são utilizados praticamente por todas as tribos da bacia amazônica e das planícies do Orinoco. Seu uso também é praticado entre os índios Noanamá e Emberá, do Chocó, zona selvagem da costa do Pacífico, a partir da qual este costume se estendeu até o Panamá. Estes efeitos são descritos na literatura especializada da seguinte forma: a ingestão de uma infusão ou maceração à base de Banisteriopsis caapi causa inicialmente vertigem, náusea e vômitos, seguidos de estados de euforia ou ainda de excitação agressiva. Subitamente, apresentam-se alucinações visuais, em cores brilhantes, que podem ser de uma beleza sublime, mas que também podem conter aspectos de terror e angústia. Em tais visões, aparecem às vezes animais, frequentemente felinos e répteis. Ou a pessoa sente-se voando pelos ares, visitando lugares longínquos, ou ainda se comunica com divindades, demônios ou antepassados da tribo. Segundo me contaram os índios, tudo é visto maior e mais belo do que é na realidade. A casa aparece imensa e esplêndida. Vê-se uma multidão de gente, sobretudo muitas mulheres. O erótico parece desempenhar papel dominante nesta intoxicação. Nos postes das casas enroscam-se grandes cobras multicores, subindo e descendo. Todas as cores são intensas e variadas. Os talos devem ser cortados pelos homens em certa parte da selva, a certa hora do dia, e segundo sua posição no cipó. Em seguida, deve ser macerado numa canoa de madeira, utilizando-se um pilão pesado, e os golpes devem ser efetuados com um determinado ritmo e intensidade de som. Acrescenta-se ao preparo, à base da Banisteriopsis caapi, alguns ingredientes que eventualmente aumentem os efeitos alucinógenos. Para a ayahuasca, a fervura é necessária. A experiência alucinatória é, para o indígena, essencialmente uma experiência sexual. Sublimá-la e passar do erótico, sensual, a uma união mística com a etapa mítica, a etapa intrauterina, é o objetivo final alcançado por alguns, mas desejado por todos. William Burroughs embarcou, no início da década de 1950, em uma jornada psicodélica pelas selvas da América do Sul, segundo ele, movido pela busca do barato absoluto. Quando voltou aos Estados Unidos, escreveu o livro Cartas do Yagi, nome da ayahuasca na periferia de Bogotá, onde relatou: uma onda de tontura me arrebatou. Brilhos azuis passavam em frente de mim. Em Cartas do Yagi, de 1963, obra biográfica em que ele narra a expedição por cidades amazônicas na Colômbia, Peru e no Equador, realizada cerca de uma década antes, em sua própria busca pelo chá psicodélico da ayahuasca. Com este estranho livro, William Burroughs ajudou a popularizar a ayahuasca nos Estados Unidos e na Europa. De família rica, Burroughs durante toda a vida foi envolvido com rituais de magia e ocultismo, tendo uma vida pessoal conturbada e subversiva. Suma Uma,
árvore sagrada para os povos Yawanawá e Noquecuin do Acre, enquanto o jovem índio se prepara para se tornar um líder espiritual. A ayahuasca não é uma substância que vai alterar a tua percepção da realidade a ponto de você se perder, não compreender mais quem você é ou enlouquecer, perder a sua consciência. Não, pelo contrário, a ayahuasca ela vai expandir a sua percepção da realidade. E essa expansão ela vai te permitir olhar para a própria vida com uma profundidade jamais antes acessada. A bebida preparada originalmente em rituais indígenas vem sendo usada cada vez mais por pessoas que procuram expandir a mente. Assim dizem. O xamanismo é uma prática ritual indígena muito antiga, que tem como objetivo manter o contato com o sagrado. Onde se espera contato com pessoas falecidas, espíritos da natureza, espíritos de animais, dentre outros. Dentro do xamanismo, considera-se que o xamã é a figura que conduz o ritual, sendo quem atua como mensageiro entre o mundo terreno e o mundo espiritual. No entanto, existem rituais xamânicos sem a presença de um xamã. Estes são os que se popularizaram atualmente, sem a presença indígena para o consumo da ayahuasca. Exames de ressonância magnética em pessoas sob efeito de ayahuasca mostram ativação de áreas do cérebro relacionadas à visão. Isso significa que, mesmo de olhos fechados, o indivíduo enxerga imagens vívidas. O chá da ayahuasca também é uma bebida preparada através da infusão do cipó jagube e arborusto cacrona. O significado da palavra ayahuasca é o vinho dos mortos ou das almas, sendo um conceito indígena. Os efeitos físicos são desde confusão mental com visões psicodélicas, náuseas, vômitos e forte diarreia, taquicardia e sudorese, convulsões, aumento da pressão sanguínea e intoxicação pelo uso. Famosa por seus efeitos alucinógenos, a ayahuasca é consumida por 70 diferentes povos indígenas e é difundida por toda a América do Sul. No Brasil, ela é consumida por cerca de 40 mil pessoas, divididas em 6 grandes seitas: Santo Daime, União do Vegetal, Natureza Divina, Céu de Maria, Porta do Sol e Barquinha. Xamanismo é a prática religiosa indígena que envolve rituais, dança, música e o uso de substâncias psicoativas. É uma substância alucinógena que, quando absorvida, ela chega ao cérebro cerca de 20 a 30 minutos e ela vai causar uma série de efeitos, psíquicos, mentais, como delírios, alucinações, alterações das percepções sensoriais
e também efeitos periféricos físicos, como aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial. O usuário tem visões mesmo com os olhos fechados, delírios e sensação de vigilância. Costumam ver entidades que imitam seres de luz. Essas visões ainda costumam mostrar animais, divindades, demônios e seres elementares da floresta, além da sensação de voar. A droga também pode provocar alterações de percepção e de cognição. Como acontece após o uso de outras drogas alucinógenas, como o LSD, os resultados causados pelo consumo da bebida e a reação de cada indivíduo a essas sensações não podem ser previstos. O tempo pode parecer parar ou perder o sentido, e a noção de eu pode se dissolver, criando experiências descritas como quase morte ou renascimento. Em alguns casos, o efeito da sensação de angústia e de estar sendo vigiado pode permanecer por várias semanas. A dimetiltriptamina, DMT, é o principal princípio ativo da ayahuasca. O consumo de DMT aumenta o risco de ocorrência da síndrome da serotonina, principalmente em indivíduos que fazem uso de medicamentos. Não é raro encontrar alguém que tenha feito uso da ayahuasca que relata ter experimentado um encontro pessoal com o próprio Deus. O uso dessas substâncias potencialmente psicodélicas pode levar diversas pessoas a vivenciarem esse tipo de experiência. As experiências de saída do corpo, ou fenômeno chamado projeção da consciência ou projeção astral, é comum para quem faz uso da ayahuasca. O espírito do indivíduo acessa mundos invisíveis ao da matéria, tendo contato com outras entidades. Embora tudo pareça um grande sonho ou pesadelo, já que o espírito do indivíduo ainda está conectado ao corpo. As substâncias presentes no chá ainda não são comprovadamente viciantes. Pode acontecer, em alguns casos, a dependência psicológica, assim como ocorre com os usuários de outras drogas alucinógenas. A popularização da ayahuasca e a permissão do seu uso no Brasil fazem com que muitas pessoas encarem o chá como um meio de diversão e esqueçam de se preocupar com os riscos. Acredita-se que a ayahuasca também foi utilizada pelos incas. Os primeiros relatos do uso indígena da ayahuasca no Ocidente são dos missionários jesuítas Pablo Maroni, em 1737, e Franz Xaver Weigel, em 1768, que descreveram um cipó conhecido como ayahuasca, usado para adivinhação, mistificação e enfeitiçamento, enquanto estiveram viajando pelo rio Napo. My name is Jordi Riba. I'm a psychopharmacologist and neuroscientist based in Barcelona. I do research on psychoactives and I've been studying ayahuasca for around 20 years now. Ayahuasca is a complex substance, a psychedelic ancient medicine used in the Amazon, and we were interested in seeing whether it could have some properties that could be used for therapeutic purposes. So after many years studying mechanism of action of ayahuasca, we've seen that it's able to modulate areas in the brain that are involved in the processing of emotional memories.
And we've recently conducted a study showing that it can induce very rapid improvements in depressive symptoms in patients that do not respond to usual medications. More recently, we have conducted in vitro experiments with the active principles present in ayahuasca, and we've seen that they stimulate the growth of new neurons in the mammalian brain. We think that it allows an emotional reprocessing that could be useful, for instance, in the treatment of addiction and in certain personality disorders, and this is what our future studies will try to assess. I think we owe to the original inhabitants of the Amazon this knowledge that has been passed on us. For many years, the use of psychoactive was frowned upon in Europe and in North America, but if they had been using ayahuasca, in this case, for many centuries, there had to be some good reason for it. Ayahuasca is being used to facilitate introspection, self-knowledge, so it's a different approach. It's not based on religion. It's probably not anymore a rite of passage. But I think that every human group that interacts with ayahuasca rediscovers it and incorporates it into its own cultural framework. It's an unavoidable marriage, this traditional knowledge and the modern tools we have to approach. When I started my research 20 years ago, there was indifference, if not some over negative reactions to this kind of research. But in the last 4 or 5 years, I think it has completely changed. They've seen that we can do good science, and we are able to demonstrate that the substances actually modulate the dynamics of the human brain, and that they show promise. So now the feedback I'm getting is very positive. So I get more and more health professionals approaching me and saying that they would like to participate in studies. Society is becoming more open to what these substances might offer, and the original stigma that we were living with in the past decades is gradually disappearing, and it's being substituted for evidence-based data. The society at large, if you can show them in an understandable and manner and following adequate methodology, that the substances in certain specific cases could be used as medicines, they will be ready to try this and accept it in the end. As autoridades jurídicas do Peru, considerando o uso, reconhecem a ayahuasca como parte da medicina tradicional amazônica e patrimônio cultural daquele país. Reconhecendo virtudes terapêuticas na planta, mesmo sem a evidência científica. Acreditando não apresentar riscos à saúde quando usada no contexto cerimonial religioso. Diferentemente de outras drogas documentadas nas Américas, como os cogumelos psilocibinos, a datura, o peiote, o rapé psicoativo ou as sementes de ololiuque, não há vestígios arqueológicos que demonstrem a existência do uso ancestral da ayahuasca. A palavra ayahuasca se refere tanto ao preparo feito com Banisteriopsis caapi, quanto às infusões nas quais são adicionadas outras plantas medicinais amazônicas, o que hoje é o mais comum. Existem receitas diferentes para a preparação da ayahuasca, e algumas preparações contêm apenas a videira Banisteriopsis caapi, embora isso não seja muito comum. Os ingredientes adicionados dependem da região em que é preparada, do curandeiro ou vegetalista que a cozinha, e da intenção ou efeitos desejados. Mais de 100 espécies de botânicas diferentes já foram usadas como aditivos da ayahuasca, e foram bem documentadas. Os sintomas mais comuns no uso da ayahuasca, que age nos receptores de serotonina 5-HT3,
presentes no estômago são fortes náuseas, vômito e diarreia. O fato é que a verdadeira origem do uso da ayahuasca, bem como de sua descoberta, são desconhecidos. Diferentes autores propuseram teorias variadas sobre as origens da ayahuasca. E desde a expansão da ayahuasca, a cultura popular passou a enfatizar as origens antigas do uso pelos povos nativos da Amazônia. Alguns autores propuseram que o uso da ayahuasca remonta a 5.000 anos. Outros datam seu primeiro uso entre 500 a.C. e 500 d.C. Entretanto, outras teorias apontam para origens muito mais recentes. É surpreendente que não haja referências ao uso de qualquer tipo de poção ou infusão, como há para outras substâncias em relatos anteriores de colonizadores e missionários que viajaram pela bacia amazônica. Bem como nas viagens documentadas pelo rio Napo, que parece ser o local mais plausível para o primeiro uso registrado da ayahuasca. Jaina, namorada de Michael, relatou que Michael tomou 3 doses de ayahuasca e teve um surto psicótico. Para tentar controlar a situação, os responsáveis pela sessão teriam aplicado seguidas doses de rapé. Ele em seguida desmaiou e morreu. Na religião da ayahuasca, os adeptos dizem ter um encontro transcendental espiritual. É uma tradição religiosa indígena, desde seus primórdios no Brasil colonial até seu crescimento atual pelo mundo. A mistura de 2 plantas principais, a Banisteriopsis caapi e as folhas da planta Psychotria viridis, fazem o chamado vinho dos espíritos ou chá sagrado. O chá da ayahuasca usa da potente substância psicoativa DMT, dimetiltriptamina, alucinógeno que altera a visão e a percepção da realidade. Pode ser agoniante para alguns indivíduos, levando a reações de ansiedade, medo, pânico ou paranoia durante o consumo da droga. A planta Banisteriopsis caapi contém uma substância chamada inibidor da monoaminoxidase, IMAO, que atua como uma enzima inibidora no sistema digestivo, permitindo que o DMT seja absorvido e cause os efeitos psicodélicos quando ingerido oralmente. O chá da ayahuasca pode desencadear experiências psicodélicas intensas, o que pode ser torturante para algumas pessoas. Durante a experiência, podem surgir emoções reprimidas, medos, ansiedade e a possibilidade de reviver traumas mal resolvidos.
Essas experiências angustiantes podem persistir mesmo após a cessação dos efeitos da substância, requerendo suporte emocional e cuidados adequados. O chá de ayahuasca é uma bebida psicodélica que tem sido utilizada há séculos por povos indígenas da região amazônica em rituais religiosos. Com a popularização da ayahuasca, que é proibido em vários países, o chá tem atraído cada vez mais estrangeiros ao Brasil, surgindo assim as seitas não indígenas, que passaram a fazer o uso do chá. Essa utilização vem aumentando desde a liberação do uso da ayahuasca para fins religiosos no Brasil. A liberação da ayahuasca para uso em rituais religiosos no Brasil representou a liberdade de culto e também o aumento significativo dos adeptos do chá. Do ponto de vista toxicológico, o uso do chá causa efeitos nocivos ao organismo, como desidratação, por conta das náuseas, vômito e diarreia comumente relatadas, e a síndrome serotoninérgica, sendo que a última é a consequência mais grave desta utilização. Entretanto, de acordo com pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo, a ingestão de uma dose do chá, de 2,2 ml por quilograma de peso, ajudaria a reduzir, em 66%, os sintomas da depressão. O estudo foi realizado em poucos pacientes com histórico de depressão. 7 dias após o uso, a diminuição dos sintomas foi superior a 72%. Em relação aos efeitos adversos, os participantes relataram apenas vômito, que é comum da ayahuasca. Para os usuários, não é consumo de droga, mas transcendência espiritual. Borracheira. É o nome dado ao efeito da ayahuasca. Significa força estranha. Supostamente revela a dimensão espiritual e a existência do sagrado. Durante o tempo que esta força se manifesta, o discípulo experimenta grande clareza e discernimento e recebe ensinamentos sobre a própria existência. A borracheira nem sempre é uma experiência fácil. O índio não tem culpa do uso da ayahuasca fora de suas aldeias. A ayahuasca é conhecida em diferentes culturas pelos seguintes nomes: Iajé, Caapi, Natema, Pindé, Carri, Miri, Dapa, Bejuco de Ouro, Vine of Gold, Vine of the Spirits, Vine of the Soul e, na língua portuguesa, Oasca.
Outras linhas preliminares de pesquisa realizadas por cientistas espanhóis analisam o uso do chá no tratamento de vícios de outras drogas. Entretanto, todos os estudos, inclusive os feitos no Brasil, ainda são limitados e preliminares, e os pesquisadores ainda estão tentando entender o modo como a substância afeta o cérebro. Embora o chá de ayahuasca possa desencadear surtos psicóticos em qualquer indivíduo, alguns grupos são considerados de maior risco, como pessoas com depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Para alguns, a ayahuasca não é considerada nem droga e nem alucinógeno. Foi considerado o termo enteógena para se referir ao chá da ayahuasca. Enteógeno é um termo que deriva de uma palavra grega antiga e significa manifestação interior do divino. Fosfenas são manchas luminosas ou flashes de luz que aparecem no campo visual. Podem ser produzidos espontaneamente ou por estímulos, tais como impulsos elétricos ou drogas alucinógenas. E nesse último caso, observou-se experimentalmente que com frequência os fosfenas formam motivos abstratos psicodélicos. Já em 1918, os pesquisadores Lowenstein e Borchardt descobriram que, após uma estimulação elétrica do córtex visual, aparecia o fenômeno chamado de fosfeno. A ayahuasca nada mais é que uma mistura de duas plantas. A folha da chacrona, que contém o DMT, a substância psicoativa, e o cipó mariri. E sem o cipó, a bebida não teria nenhum tipo de efeito psicoativo, porque o organismo tem enzimas que destroem o DMT antes de chegar no sistema nervoso central. O efeito fosfeno constante também é um dos efeitos do chá de ayahuasca. A ayahuasca também pode ser uma complexidade de dezenas de compostos misturados que causam a psicodelia ou as alucinações.